Boa noite, sejam todas muito bem-vindas à nossa última live da série Comunicação e o Feminino. Durante todo o mês de março, nós estivemos juntas e falamos sobre diversos assuntos. A gente abordou a nutrição e a comunicação, como a nutrição pode impactar na nossa comunicação. Nós falamos sobre transição de carreira e como isso pode também estar associado à nossa comunicação, a importância da transição de carreira e da comunicação andar lado a lado. Falamos sobre a saúde feminina e a comunicação, estarmos bem com a nossa saúde tem tudo a ver com a nossa comunicação. E vamos encerrando a nossa live. Além disso, na semana passada, a gente falou sobre comunicação não verbal com a Chay Luz, onde nós falamos da importância das nossas vestimentas na hora de nos comunicarmos. E para encerrar essa série de lives durante todo o mês de março, nesta quarta-feira eu falo sobre empreendedorismo digital. A gente fala tanto sobre trabalhar no digital, se comunicar no digital, mas muitas vezes ele pode impactar a nossa comunicação, a nossa vida. E é sobre esse assunto que eu vou conversar hoje com a Bia Rossetto, ela que é psicóloga, especialista em mindfulness. Você já ouviu falar a respeito dessa técnica milenar e tão importante? A gente vai falar sobre isso. E vamos falar também sobre os impactos da comunicação no empreendedorismo digital. Vamos ver se a Bia já está com a gente e a gente vai chamar ela aqui para nossa conversa. Quero agradecer imensamente a todas que estiveram participando comigo ao longo de todo o mês de março, todas as quartas-feiras. A gente esteve junto. Eu trouxe assuntos que acredito ter sido bem importante para vocês e que tenham levado até vocês bastante informação e bastante curiosidade, porque a comunicação, ela não é apenas o falar. Comunicação é falar, é sentir, é perceber, é estar e é ser. Então, por isso que eu trouxe ao longo de todo esse mês, dentro do mês de março, mês da mulher, todos esses temas abordando, porque é exatamente isso. A comunicação, ela é muito mais do que o que a gente fala. Ela é o que a gente sente, ela é o que a gente vive. Então, espero que vocês tenham gostado, porque foi feito com muito carinho para vocês. Vamos trazer a Bia para essa conversa. Bia, vamos lá. Olá, Rafa. Boa noite, Bia. Tudo bem? Tudo certo? Tudo e tu? Tudo ótimo. Tudo certo? Obrigada por estar aqui comigo essa noite. Imagina, Bia, eu que agradeço pelo convite. eu fechando aqui, eu fiz uma introdução um pouquinho antes de tu entrar, que durante todo o mês de março eu abordei sobre assuntos que falam sobre a comunicação e o feminino, justamente por causa do mês da mulher, mas falei a respeito de que a comunicação, ela vai muito além do comunicar. Ela é sentir, ela é ser, ela é estar. E aí eu trouxe a Bia justamente na última live dessa série, porque vai fechar com chave de ouro tudo isso que eu vim falando ao longo do mês de março. Trouxe saúde, trouxe nutrição, trouxe ginecologia, trouxe comunicação não verbal, mas aqui tem tudo a ver com o resto e é tão importante falar sobre esse assunto. Então, Bia, certamente essa live de hoje ela é fundamental para encaixar todas as demais informações que eu trouxe ao longo das quartas-feiras deste mês de março.
Muito obrigada por estar aqui, então, Bia, essa noite. E para começar, Ótimo. Eu me sinto bem honrada que eu vou fechar então, com chave de com ouro, certeza. então, né? Com um assunto E para super começar, importante. Bia, você que trabalha no digital, então a Bia é psicóloga, como eu disse, especialista em mindfulness, atua no consultório, né, como psicóloga, mas também atua auxiliando empreendedoras a se adequar ao digital, a não pirar, porque às vezes quando a gente está no digital, a gente passa por diversas situações, a gente tem medo, a gente se confunde, a gente fica na dúvida, a gente quer desistir, a gente não sabe se está no caminho. E aí a Bia vem e auxilia essas empreendedoras. Então a gente vai falar sobre tudo isso hoje à noite. E aí, para começar, minha primeira pergunta é, Bia, comunicar hoje no digital é fundamental. Não existe. A primeira coisa que a gente faz é procurar a pessoa lá no Instagram. A gente procura o arroba dela. Então, é bem importante nós estarmos no digital. Mas para que a gente se comunique bem nesse digital, é preciso que a gente tenha uma estratégia para a gente colocar essa nossa comunicação em prática e que a gente não surte. Com certeza, Rafa. Eu acho que uma das coisas que eu mais defendo aqui na minha comunicação é a gente unir dois pilares: o autoconhecimento e a estratégia. E olha só como casou exatamente com essa tua pergunta. Agora, no finalzinho da tarde, eu fiz um vídeo falando sobre isso. Que muita gente opta por vir aqui na internet, optar por empreender, por começar a postar, só que sem saber como que as regras do jogo funcionam. O que que é as regras do jogo? Como que o Instagram funciona? Como é que funciona a aba dos stories, como é que funciona a aba do feed, como é que funciona a aba dos reels, como que funciona essa plataforma. Muita gente só posta por postar, que acha que é só vir aqui e postar qualquer coisa que isso vai dar certo. Quando na verdade a gente precisa estudar como que aquilo funciona. Eu dei um exemplo que a gente nunca vai, por exemplo, assumir um cargo numa empresa sem saber que cargo é esse. Então é a mesma coisa aqui na internet. É a gente estudar sobre isso para depois começar a postar. Não é assim que isso seja um impeditivo, né? Deixa eu estudar tudo antes para depois começar. Mas está em constante aperfeiçoamento. É estudar como que isso se comporta para assim tu conseguir criar o teu jeito de empreender, né? Não é sobre, deixa eu ver, me falaram que tem que postar 10 stories por dia, que é dessa forma que eu vou conseguir, né, ter mais seguidores, mais vendas, eu vou conseguir alavancar meu negócio. Tá, pode ser que para aquela pessoa que te instruiu isso faça sentido para ela. Mas será que não tem um jeito de tu encontrar a tua fórmula, né? Será que 3 stories para ti é suficiente? Será que 10 é suficiente? O que que faz sentido para ti nesse momento, né? E eu acredito também que estratégia, as pessoas acham que é uma palavra muito complexa, quando na verdade a estratégia nada mais é do que um planejamento. É qual é o teu intuito por trás desse post, né? É gerar venda, é gerar relacionamento, é criar conexão, é me aproximar da minha audiência. Qual que é o teu intuito por trás desse post? Porque senão a gente só vai postando de uma forma automática, tu nem sabe para onde está indo, tá colocando a culpa ali no coitado do algoritmo e acha que tá tudo certo. Claro, muitas vezes o algoritmo interfere ali no nosso engajamento, mas existem medidas também que a gente consegue driblar esse algoritmo e fazer acontecer da Ou mesma seja, forma. Bia, não tem uma fórmula certa. Cada um vai dentro do seu contexto, da sua personalidade, do seu estilo de vida, se adaptando. Claro, se existisse uma fórmula, meu Deus, era só a gente falar, 10 stories, um post no feed, Uhum. vai, aí que o dinheiro é garantido. E eu acho que muita gente acredita nisso, né? Muita gente compra cursos achando que a estratégia para o digital é isso. É sobre quantidade, quantos fazer, que se eu fizer isso direitinho vai dar certo. Poxa, não é assim, né? A gente tem todo um estudo de mercado, de posicionamento, qual que é o teu objetivo por trás, tu encontrar o teu jeito de fazer isso acontecer. Só que as pessoas são muito imediatistas. Elas querem uma coisinha pronta. Ninguém quer pensar. Só que a internet é muito jogo do longo prazo. Nos venderam que é uma coisa imediata. Mas acho que cada vez mais as pessoas estão tendo consciência de que ser uma coisa imediata é exceção.
É a pessoa que fez ali, postou 2 meses, explodiu e conseguiu vender um monte. É a exceção da exceção, não é a regra. A maioria das vezes a gente fica um tempão ali postando para encontrar. É teste. Empreender no digital é puro teste. É deixa eu ver se isso aqui funciona. Ah, é fulana funcionou isso. Deixa eu ver se para mim funciona. Ah, eu estudei tal coisa. Deixa eu testar. Ver se eu também me adapto a essa forma aqui. E aos poucos, de tanto testar, tu vai encontrando o teu jeito, o jeito que é mais fluido para ti e principalmente o Uhum. jeito que é Sem dúvida sustentável, né? nenhuma, Bia. E aí, baseado nessa tua resposta, quais são as estratégias ou os primeiros passos que tu traria como especialista do assunto para quem está nos acompanhando e que quer empreender no digital, mas começar de um modo que vá fluir, que eu não vou desistir daqui uma semana? Eu acho que o primeiro passo é saber onde é que tu quer chegar. É o que que eu quero vender para as pessoas. Ah, eu quero vender psicoterapia, eu quero vender um curso, eu quero vender um serviço, eu quero vender um produto, o que que eu quero? E a partir disso a gente saber comunicar exatamente qual é a transformação daquilo que eu estou vendendo. Quando a gente acredita naquilo que a gente faz, as coisas fluem muito mais. Porque se tu for pesquisar na internet, coisas assim, cada pessoa vai te dizer uma coisa. Bea não fala disso, Bea não fala aquilo, Bea não faz aquele outro. E se a gente tá um pouco insegura, a gente não faz nada. Porque tu já tá com aquela insegurança, daí tu vai ouvir as coisas de fora e tu vai ficar mais atrapalhada ainda. Então é ter clareza de onde que tu quer chegar e não ter medo de errar. Só que muita gente tem muito medo de errar. Elas querem uma certeza, né? Ai, faz isso que eu te dou certeza que vai dar certo. Eu não dou uma certeza e quem te der alguma certeza aqui na internet tá te mentindo. O que a gente dá é te dar um direcionamento, te dar um caminho. Se vai funcionar ou não, poxa, depende de tantas variáveis. Depende do teu empenho, depende do algoritmo do Instagram, muitas vezes. Depende de será que funcionou isso, o teu público-alvo entendeu o que tu está falando. É muito teste. Então, acho que o meu direcionamento principal é tu estudar antes a plataforma, ter um mínimo ali de conhecimento. Tem inúmeros vídeos no YouTube que explica ali de uma forma que às vezes não é um método, porque não é um curso, né? São vídeos gratuitos, mas explica qual que é a funcionalidade do Reels, do feed, dos stories. E dessa forma, tu ir criando o teu jeito. Mas tu precisa começar. Porque a gente não vai começar nunca se a gente ficar pensando que tem que estar tudo ideal, tudo pronto para depois começar. Tinha uma frase que eu falava muito, que era: se nasceu pronto, nasceu tarde, né? Porque nunca vai estar pronto. Sempre vai ter alguma coisa a mais pra gente estudar. Então é ir com medo mesmo Exatamente. e E começar. quando a gente começa, Bia, é bem importante a gente seguir. E aí eu quero que tu fale um pouquinho a respeito da constância. Por quê? A gente diz, eu vou trabalhar com empreendedorismo digital. Só que as coisas não acontecem de um dia para o outro, como tu mesmo disse. Então, é um processo. Eu preciso estar ali todos os dias para que as pessoas conheçam o meu trabalho, para que as pessoas se envolvam com o que eu estou falando. Nem sempre eu vou abrir uma caixinha de perguntas e vai ter uma pergunta. Nem sempre eu vou ter seguidores todos os dias novos chegando. Nem sempre eu vou ter as curtidas que eu gostaria. Eu vou colocar um post lá com um call no final, mas nem sempre eu vou ter uma resposta. E isso muitas vezes faz com que eu diga, poxa, não tô mais afim, amanhã eu não vou aparecer, e, sabe? Então, constância, Bia, eu quero que tu fale sobre isso. É importante nós termos constância neste trabalho? Não só é importante, como é essencial. Eu digo que não tem concorrência aqui na internet, porque a maioria das pessoas vai começar e vai desistir, exatamente por causa disso. Quem sobrevive na internet é quem tolera essa frustração. Eu digo que é quem tolera o período do deserto, que todo mundo vive esse período do deserto, mas boa parte das pessoas não vai comunicar, porque vai gerar um constrangimento, as pessoas vão ficar com vergonha, a pessoa vai ficar sem graça de falar isso. Eu já passei pelo período do deserto muitas vezes. E até hoje tem caixinha de pergunta que eu abro que às vezes não tem o engajamento que eu queria. Pensei, poxa, mas o que será que aconteceu? Nada. É a vida acontecendo. Eu não sou lá, eu brinco, eu não sou a Virgínia famosa lá, que ela tem um monte de interação o dia inteiro. Nós somos pessoas comuns, tentando fazer aqui o nosso trabalho.
E a constância, as pessoas confundem muito com intensidade, que são coisas completamente diferentes. Intensidade é sobre quantidade, é quantos posts eu vou fazer por dia. Constância é o que eu consigo fazer naquele dia. É estar presente de alguma forma. Ah, abri uma caixinha de pergunta, fiz um story, fiz um post no feed, mas eu não sumi, eu não me ausentei. Porque a gente esquece muitas vezes que o Instagram é uma rede social, uma rede de relacionamento. Como é que eu vou construir um relacionamento com a minha audiência se eu apareço a cada 15 dias? Eu não vou construir. E daí a pessoa que está ali diariamente, de alguma forma, se mantendo presente, é claro que ela vai se destacar mais, porque a gente vai lembrar mais dela. A gente fica muitas vezes esperando a interação do público e a gente não vai ter. Mas eles estão lembrando de nós e eles estão comentando da gente. É sobreviver sobre o período do deserto. Então, assim, não tem concorrência. Não tem. Porque as pessoas deixam a mente acabar dominando, né? A mente que conta muitas histórias. A mente que diz que teu conteúdo não é bom. A mente que te diz que todo mundo recebe caixinha de pergunta, muitas perguntas e tu não, tu é um fracassado. A mente conta histórias terríveis. Só que não é só pra ti, é pra todo mundo. E sobrevive quem consegue se separar, ver que aquilo é só um pensamento, só uma emoção, e que tu não é aquilo. É até a famosa resiliência, né? Conseguir cair e levantar diariamente. Quem consegue fazer isso, com certeza consegue Então, prosperar Bia, aqui no digital. não importa se eu hoje vou fazer um story, amanhã eu vou abrir uma caixinha, no outro dia eu vou fazer um feed. O importante é eu fazer alguma coisa dentro dessa rede. Com certeza, Rafa. Eu tenho uma mentorada que eu sempre cito ela, que é a Larissa, foi uma das minhas primeiras mentoradas. Ela trabalhava numa empresa e ela queria muito viver apenas da psicologia, captando clientes aqui no digital. E ela disse: Bea, eu não consigo postar muitos stories por dia porque eu trabalho na empresa, só tenho de noite ali, como é que eu faço no feed? Eu disse: Lari, faz o que tu consegue. Se tu consegue fazer 3 stories e um post no feed por semana, ótimo, mas faz os 3 stories diariamente. Depois de um ano, a Larissa largou o emprego dela e hoje vive da psicologia. E aí, qual que é? O segredo não é a constância? Claro, não é a intensidade. A Lari fez poucos posts, se a gente for pensar, mas ela não falhou um dia. Ela disse: não, eu vou seguir essa orientação e tu vai ver que eu vou conseguir. E ela até postou ontem um vídeo que ela fez lá no início, quando ela começou a empreender no digital. Ela disse: nossa, olha o poder da constância. Porque até a voz dela, a entonação, o jeito dela se portar era diferente do que ela está se portando hoje. O famoso poder da constância, né? Quanto mais a gente faz, mais a gente vai se aperfeiçoando e mais a gente vai ficando bom naquilo, né? Só que as pessoas têm medo desse processo. Que ninguém vai começar a abrir stories e falando: uau, super bem, se a pessoa nunca fez aquilo na vida. Os meus primeiros stories há 4 anos atrás eram totalmente diferentes dos que eu faço hoje. Daí quem me vê aqui, nossa, a Bea fala super bem. Uma habilidade totalmente adquirida e treinada. Porque eu nunca fui assim super falante, desinibida, mas era algo que eu queria ser. Porque eu queria conseguir falar em público. E aí eu fui. Desde os 4 anos ali que eu comecei, não teve uma semana que eu fiquei sem postar. Sempre foi intencional, porque eu sabia exatamente onde eu queria chegar. Ai, Bea, mas estava motivada sempre a fazer esses stories? Claro que não. Mas eu sabia exatamente o que eu queria. Eu sabia que era importante para o meu desenvolvimento estar presente ali de alguma forma. Então, às vezes eu ficava: ai, será que eu vou conseguir? Que saco, não sei se está valendo a pena. Ou às vezes eu só me arrumava para gravar os stories. Mas hoje eu afirmo que valeu muito a pena. Porque as oportunidades que me surgem de trabalho vieram 80% do Instagram. O resto foi do boca a boca. Mas muita coisa me aconteceu por eu ter a coragem de investir, né, na Isso é bem constância aqui no importante, Bia, que Instagram. tu disse, porque eu sempre falo também aqui, falo com os meus mentorados, que comunicação não é dom, comunicação é treino. Então, como você disse, eu tenho que entonar, eu tenho que me movimentar ali na câmera, eu tenho morro de vergonha. Se todo dia a gente fizer, a gente vai quebrando esse medo, essa barreira que existe, e isso vai se tornando natural. Então é bem importante isso que tu trouxe, e eu sempre reforço aqui também. A gente não nasce com o dom de comunicar.
A gente vai treinando todos os dias e a gente consegue sim se comunicar. Então, se você que está nos Nossa. acompanhando quer abrir a câmera, né, Bia? Uhum. Todos os dias fazendo um pouquinho, consegue sim. E ter coragem, né, Rafa? Porque todo mundo que começa algo novo, eu acho engraçado. As pessoas começam algo novo e elas já querem sair perfeitas naquilo. Sim. É o processo. Se tu nunca fez algo na vida, tu não vai sair performando super bem. Ah, eu vou jogar tênis. É óbvio que minhas primeiras partidas, se eu nunca joguei tênis, vão ser péssimas, vão ser estranhas. Mas na medida que eu for todos os dias ali treinando um pouquinho, é claro que vai chegar uma hora que eu vou me aperfeiçoar. Só que as pessoas têm vergonha de mostrar o processo, o que é muito contraditório, porque o que mais conecta na internet é o processo, é essa Exato. humanidade, né? Teve ali toda a minha saga de perder o medo de dirigir. Poxa, o Uhum. quanto conectou com as pessoas, elas adoraram. E foi um post bem despretensioso, assim. Eu pensei, acho que mais pessoas devem ter medo de dirigir. Se eu não Uhum. conheço, né? Mas eu acho que eu vou encontrar pessoas ali no caminho que se identificam. Nossa, até hoje as pessoas me agradecem pela sequência ali. Nossa, olha, tu conseguiu e tal. E hoje eu tô dirigindo aqui, ó, voando as tranças. Eu digo pra lá e pra cá. Que antigamente eu não conseguia. Já, acho que faz um ano agora, esse mês, que eu iniciei ali dirigindo e eu fui todas as semanas. Comecei ali andando, sei lá, 5 quadras, só numa reta ali. Eu só ia pela Júlio e voltava. Era o que eu conseguia fazer. Quando eu ganhei confiança, fui num outro trajeto. É muito sobre ter coragem. Só que as pessoas têm muitos medos que acabam bloqueando, né? Eu digo que elas permitem que o medo vá liderando elas. E a gente não pode deixar as nossas emoções nos liderarem. É a gente que tem que liderar a gente mesmo, né? Sem dúvida nenhuma. Bia, quem te acompanha no Instagram sabe que todos os dias tu diz: primeiro eu, minha primeira empresa, Sim. depois o resto. Quero que tu fale um pouquinho a respeito disso. Minha primeira empresa. O que é esta minha primeira empresa? Que carinho que eu tenho que ter com ela? E como é que depois vai funcionando o meu resto do dia? A primeira empresa é nós, né? Eu digo que não tem como a gente cuidar do nosso trabalho se a gente não cuida de si. Se a gente entra num automatismo, onde eu acordo e já pego o celular, já vou respondendo cliente, e já vou vendo as minhas reuniões, e já pego a rede social e mal comi, já saio todo atrapalhado, não estou me alimentando bem. Daqui a pouco eu vou adoecendo aos poucos. Não precisa ser nenhuma doença, assim, mas dor nas costas, dor de cabeça constante, insônia, ansiedade. Se a gente conseguir cuidar primeiro da nossa primeira empresa, assim que a gente acorda, todo dia vai render mais. Eu sempre coloco que eu vou para academia, né? Que 3 vezes ali por semana eu procuro manter a frequência. Então, já cuidou da tua primeira empresa hoje? Mas quando eu não vou na academia, eu faço o meu dia com calma. Eu acordo, a gente já tem aquele impulso de pegar o celular, né? É claro Já. que eu tenho esse impulso. Não dá para dizer que, ai, não, a Bea não faz isso. Claro que faço. Mas eu penso, opa, não, não é isso que eu quero. Isso não é cuidar da minha empresa. Largo o celular, deixo ali, faço meu café, sento, organizo a minha mesa. Quando eu tive ali meus minutinhos para mim, agora eu vou começar a trabalhar. Porque senão, meu Deus do céu, isso não vai ser sustentável. Muitas vezes a gente vive só para produzir, 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 trabalhar, 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 trabalhar. Depois a conta chega e a gente diz, poxa, mas do nada tô me sentindo ansioso, do nada tô super estressado. Não é do nada, o nosso corpo dá muitos sinais. E a gente precisa aprender a reconhecer esses sinais para não adoecer lá na frente. Então não tem como a gente construir uma empresa sólida, uma empresa próspera, se a gente não cuidar primeiro da nossa primeira empresa, que é nossa. Sem dúvida. E aí entra um pouquinho do Mindfulness, que você é especialista, Bia, de estar Entra. aqui. Fala um pouquinho sobre essa Vamos lá. técnica tão importante. O mindfulness nada mais é do que um treinamento mental que ajuda a gente a gerenciar as nossas emoções. Se eu tô te falando que eu acordo e eu tenho o hábito de pegar o celular, eu preciso reconhecer os hábitos que não são saudáveis para mim, que não são benéficos, porque nem todo hábito é uma coisa boa. O hábito de ir para academia, excelente. Agora, o hábito de acordar e já pegar o celular, poxa, no longo prazo não vai ser legal. E o Uhum. mindfulness ajuda a gente a reconhecer isso. É quase como se a gente tivesse uma lucidez maior sobre o nosso dia a dia. Como se a gente colocasse uma lente de aumento nos pequenos momentos do meu dia. Opa, bem acorda, já pega o celular. Isso não é legal, olha eu fazendo isso de novo.
é eu me dar conta daquelas coisas que não estão sendo benéficas para mim naquele momento. Então, o mindfulness é uma lente de aumento na tua vida. E essa lente de aumento pode ser se deparar com coisas boas ou se deparar com coisas ruins. Então, o mindfulness auxilia muito a gente obter uma consciência emocional. E daí eu consigo me tocar se eu já estou gravando stories de uma forma automática ou se realmente tenho algo para agregar para minha audiência. Estou gravando os stories apenas por postar ou porque eu tenho algo realmente significativo para dizer? E aí a gente vai conseguindo entender por que algumas coisas não conectam. Poxa, mas eu fiz isso aqui só pra falar, porque tinha que ser constante? Ou não? Isso aqui eu fiz, eu falei uma coisa muito legal, talvez não conectou por, sei lá, outros fatores. Eu consigo perceber muito mais coisa na minha vida se eu estou mais consciente dela, né? Importante isso. Quando a gente fala de digital, muito se fala de número de seguidores. Nós falamos aqui das postagens, dos stories, mas eu ouço muito falar: ah, tu só vai conseguir se dar bem se tu tiver X seguidores. Uma vez era o tal do 10 mil seguidores. Quem não tinha 10 mil seguidores, meu Deus, não vivia. Fala para mim sobre isso, Bia. É importante ter 10 mil seguidores para ser alguém no Instagram? Já passou essa época. Teve a época ali do início do Instagram, isso era super relevante, né? Número de seguidores, tem que ter, tem que ter, tem que ter. Só que agora a gente já entrou num tempo de mercado, Rafa, que as pessoas já se ligaram que número de seguidores não é número, não é sinal de competência. Que tem pessoas aí terríveis, com um número de seguidores gigante. São pessoas que estão fazendo um desserviço aqui na internet. Já tem outras pessoas com perfil assim, com pouco número de seguidores, que estão fazendo um trabalho incrível. Isso. Ah, mas então o número de seguidores sei lá, é um termômetro para eu saber quem é bom ou ruim? Não. A gente precisa acompanhar essa pessoa. A gente precisa ter um relacionamento com ela. Como é que a gente tem um relacionamento? Se a pessoa for constante, a gente vai criando ali uma conexão. Vai dizer que as pessoas ali que tu se relacionou mais, Rafa, que tu comprou um curso, tu não ficou namorando ela em um tempo. Isso aqui faz sentido pra mim, isso não. Tu não comprou logo de cara. É uma exceção a pessoa entrar no perfil, nossa, já sai comprando. A gente vai namorando ela. É só a gente pensar, médicos incríveis, renomados, às vezes não tem um perfil gigante, mas são pessoas super competentes. Como é que a gente vai saber se a pessoa é boa ou não? Acompanhando, pesquisando, perguntando para as pessoas se já foi nesse profissional, colocando no Google. Gente, o Google é uma ferramenta incrível. Tem diversos relatos sobre profissionais ali, a gente pode cada vez mais pesquisar. Antigamente é importante os 10 mil. Para arrasar, né? Mas Clarice, um hoje em dia, beijo. nossa, isso não, não faz diferença alguma. Por exemplo, eu tenho 5 mil seguidores e, nossa, eu tenho muitos frutos do meu trabalho aqui. Eu colho diariamente os frutos dele, oportunidades para dar palestras, coisas assim. Nossa, até o arrasta para cima, até o próprio Instagram vai extinguiu isso, né? Tipo, ele colocou o link Isso. ali para dar uma maior acessibilidade, porque o próprio Insta não acredita mais, né, nesse número de Exato. seguidores aí. Porque uma vez a gente falava tanto dos 10 mil seguidores, porque só quem tinha 10 mil seguidores podia fazer o tal do arrasta para cima. Sim. E aí, exatamente como tu disse, até o Instagram percebeu que isso não tem mais importância e até ele tirou. Então, isso é bem importante. E mais, Bia, é muito legal a gente perceber isso. Eu posso ter 10 mil seguidores, mas apenas 50 me acompanhar. Então, não me vale ter 10 mil. Agora eu posso ter 1.000 seguidores e os 1.000 estar ali comigo. Isso que é importante. É esse acompanhamento. E acho que, Rafa, não é nem o acompanhamento, é a venda também. Todo mundo que está aqui na Exato. internet prestando um serviço, a gente quer vender, a gente quer se relacionar, claro, mas a gente quer vender o nosso produto, o nosso serviço. Eu estou aqui para venda. Então, de 5 mil seguidores, eu consigo vender para eles. Agora, eu conheço pessoas que têm 10, 20 mil seguidores e não vendem, não conseguem. Lançam curso, várias coisas, e elas não conseguem vender. O que está de errado ali? Poxa, tem inúmeros fatores, mas a gente precisa construir um relacionamento, autoconhecimento e estratégia. São os dois pilares. A gente tem que investigar
o que que tá acontecendo ali que a pessoa não tá conseguindo vender. E outra, hoje em dia, a gente faz assim, tu consegue comprar seguidor. Então, enganar a nossa audiência é muito fácil. Então, quem tá do outro lado também precisa estar atento a isso. Será que eu consigo perceber se essa pessoa comprou seguidor ou não? Tem até sites onde tu escreve ali que tu descobre se a pessoa comprou seguidor. Tem Sim. muitos recursos para a gente investigar isso. Então, o número de seguidores hoje em dia não significa nada. E não dá para a gente medir o nosso valor por causa disso. Isso é a maior besteira que alguém pode fazer. É, nossa, será que as pessoas estão gostando do meu conteúdo pelo número de likes, pelo número de comentários, pelo número de seguidores? Não se baseia nunca nisso. É tu saber exatamente qual é o teu objetivo. Se tu tá conseguindo vender, ótimo. Não tá conseguindo ainda? Continua, continua, continua. Aquele negócio do Nemo, né? Continue a nadar. Vai continuando que uma hora vai dar certo. Exatamente. E aí você falou dos dois pilares. E um deles é o autoconhecimento. E aí eu quero falar um pouquinho sobre este assunto. É bem importante quando a gente se inserir no digital, a gente se autoconhecer para não acabar se afundando nessas artimanhas que o digital nos proporciona. Nossa, com certeza. O autoconhecimento é importante para a gente conseguir, primeiro, se diferenciar na internet. Senão a gente vai ficar igual a todo mundo. Ai, comprei lá um curso que diz que tu tem que falar desse jeito. Ah, então eu vou falar desse jeito. Comprei um curso lá que diz que tu tem que se vestir assim. Então eu vou me vestir assim. E, meu Deus do céu, a internet tá cheia de gente igual. Cá entre nós. Quem consegue se destacar é quem consegue ser quem é de verdade. Ninguém vai conseguir ser igual a mim. Por mais que tente, poxa, cada pessoa é única. Se a gente conseguir transmitir exatamente essa nossa essência aqui, a gente não precisa ficar preocupada com cópias e coisas do gênero, porque as outras pessoas vão conseguir perceber essa cópia. Vão dizer, nossa, isso aí é a B, isso aí copiou da B, não, nada a ver. Porque é fazer um conteúdo autêntico, né? E não só para a gente conseguir se diferenciar, mas para a gente conseguir ser constante, porque se eu não tiver autoconhecimento, o que que eu vou fazer? Minha mente vai associar. Opa, pouco seguidor. Eu sou ruim. Pouco Isso, seguidor. Nossa, fulana consegue muito seguidor e eu não. O que será que eu tenho de problema? Uhum. E aí tu começa a se afundar. Então, olha só como o autoconhecimento é a base para tu conseguir alavancar o teu negócio digital. Autoconhecimento e estratégia andam muito juntos. É o estudar sobre a plataforma e conseguir aplicar, não deu certo, opa, não, o problema não sou eu, deixa eu ver de novo. Ou o problema sou eu, que não tô conseguindo ser quem eu sou, tá estranho isso aí, eu não tô vendendo uma coisa que eu acredito, deixa eu alinhar. Essas duas coisas a gente vai constantemente alinhando. Quem consegue fazer essas duas coisas prospera na internet. E eu sei disso porque eu vivi tudo isso na prática, Rafa. Quando eu comecei aqui no digital, é claro que eu comprei um monte de curso desse e eu tentei ser algo que eu não sou. Ai, psicóloga? Psicóloga não pode gravar stories, falar da vida. Imagina que a psicóloga vai falar que tem medo de dirigir. Imagina que a psicóloga vai postar que tá num barzinho. Ué, mas a psicóloga é gente, né? Ela tem vida, é alguém normal. Então deixa eu mostrar esse lado da psicóloga. Nossa, foi eu mostrar esse lado que as pessoas começaram a se conectar. Eu acho que é importante, Bia, a gente ressaltar aqui que precisamos sempre manter a nossa essência e sermos no digital e também ali no dia a dia a mesma pessoa, porque não adianta a gente criar um personagem no digital que a gente não consegue manter. Então a psicóloga, ela vai no barzinho, ela tem medos, ela tem frio na barriga, ela tem felicidade, assim como qualquer outra pessoa. E é muito importante que tu traga isso e mostre, olha, a psicóloga é normal como outra pessoa qualquer. Então Aham. a gente não pode criar um personagem. É bem importante a gente falar sobre isso, porque muito se vê aqui no digital esses personagens. Muito, porque as pessoas começaram a associar que ser uma autoridade na internet, autoridade é alguém perfeita, é alguém que É. não erra, é alguém que está sempre falando bem, que não fala uma palavra errada, está sempre bem vestida, que não tem medo, não tem insegurança, está ganhando super bem. Meu Deus do céu, quem é essa pessoa? Essa pessoa não existe, não tem. Só que as pessoas elas se deixam iludir por essa imagem que não, eu tenho que ser perfeita na internet. Quando, na verdade, quando tu começa a mostrar as tuas vulnerabilidades,
Meu Deus, as pessoas amam, porque as pessoas estão cansadas da vida perfeita na internet. Elas estão de saco cheio da fulana que acorda às 5 da manhã, come super bem, tá faturando bem, o relacionamento dela é maravilhoso. Meu Deus, que eu tenho de errado? Que a fulana tem tudo de bom e eu sou um saco, né? Isso Não é fazer mesmo. também do Instagram um diário, né? Fazer um molho de lamentações, contar todos os perrengues. Mas na medida do possível, mostrar a vida real, o que acontece. Quanto mais a gente vai falando como a gente está se sentindo, mais as pessoas elas ficam, uau, a Bea também se sente assim, que legal, eu também me sinto dessa forma. Às vezes, quando tu for gravar os stories pelas primeiras vezes, tu pode compartilhar com a tua audiência que tu tá sem graça de fazer aquilo. Não precisa fazer uma narrativa, né? Nossa, eu fui pra terapia, eu tô muito mal, chorei antes de vir pra cá. Não, só fala, gente, tá sendo muito difícil pra mim gravar esses stories, mas eu vou gravar pra vocês. Pronto. É uma frase que tu te despiu. Tu já tirou aquela rigidez, aquele compromisso de performar super bem. Tu tá falando, olha, pra mim tá difícil, mas eu vou tentar. E quando tu Isso. faz isso, tu dá esperança pra outra pessoa que tá te assistindo também. Ela fica assim, uau, olha, ela tá tentando, eu vou tentar também. E a outra pessoa que ia te julgar, ai, como ela tá falando errado, olha, nada a ver, ela vai dizer, não, mas ela falou que ela tá tentando. Tipo, querida, legal, ela vai evoluir. A gente enxerga com outros olhos. Então a gente tem que ter a coragem de se despir, de mostrar as nossas vulnerabilidades, que é isso que vai fazer as pessoas se aproximarem de ti. Ninguém constrói um relacionamento apenas numa camada aqui em cima, né? A gente gosta de aprofundar. E se a gente entende que rede social é relacionamento, que tal a gente ter a coragem de ser quem a gente é, né? Com certeza. E essa coragem, Bia, a gente precisa ter também para arrastar ali a câmera, dar o play e começar a falar. Essa exposição. Porque muito se fala de, ai, tu tem que fazer vídeo, tu tem, o Uhum. tem que. O tem que é obrigatório? Tem que mesmo? Eu posso me expor de outras maneiras até me sentir à vontade para realmente abrir a câmera e gravar um vídeo? Eu acho que é muito tu se conhecer. Tem pessoas que são super tímidas e que para ela tá fora de cogitação gravar stories. Não é uma vontade dela. Agora, se é uma vontade tua de se aperfeiçoar, começa. É estudando a plataforma que tu vai ver que existem inúmeras formas da gente se expor aqui. Eu não tenho que gravar vídeos. Eu não tenho que postar ali todo dia. Eu tenho que entender como que funciona esse jogo. Entendendo como funciona o jogo, eu vou criando o meu jeito de performar aqui dentro dele. E nem eu era super tímida, não conseguia falar em público, mas era um desejo meu muito grande me desenvolver para isso. Então foi uma dor que para mim fazia sentido viver essa dor. Agora tem para as pessoas que não vai ser uma dor, vai ser uma tortura, vai ser um negócio horrível. Colocar ela ali na frente de uma câmera assim, ó, mas eu colocar uma arma na cabeça dela. É. Tu vai obrigar a pessoa a fazer isso? Claro que não. Se ela quer estar ali na internet, faz o formato de texto, aparece ali uma vez a cada morte de bispo, só para a pessoa ver o teu rostinho. Nossa, tem outras formas de fazer isso acontecer, mas não pode se tornar um processo torturoso, porque senão não vai ser sustentável e a constância vai se perder. Então a gente tem que criar uma fórmula que faça sentido para aquela pessoa, né? O tem que ser o tem que para ela. É as minhas regras, mas não alguém impor essas regras. Como é que a gente vai comprar um curso de marketing digital genérico se a pessoa não conhece o meu contexto e nem as minhas características, as minhas maiores habilidades, as minhas limitações? Imagina alguém super tímido comprando um curso falando que a pessoa assim, ah, tu tem que postar stories todos os dias aparecendo. A pessoa vai desistir, porque ela vai dizer, não, isso não é para mim. Então a gente tem que ir conhecendo e estudando a plataforma para ir encontrando o nosso jeito de criar conteúdo aqui. Sem dúvida. E Bia, tudo isso que a gente falou tem muito também a ver com procrastinação. Principalmente quem trabalha com empreendedorismo digital, falando aqui para as mulheres, muitas estão no home office. Então, tem a casa para cuidar, tem os filhos, tem a rotina do dia a dia. A gente tem que estar acompanhando a Bia agora com o cachorrinho, tem uma outra Sim. rotina, né, Bia? Me conta um Sim. pouquinho a respeito de como a gente pode driblar esta procrastinação. E eu queria que tu explicasse a diferença entre procrastinar e preguiça. Tem uma diferença? Eu acho que
sempre a gente tentar olhar o que está por trás da procrastinação, Rafa. É preguiça? Ou será que é medo? É medo de entrar em contato com aquilo? Muitas vezes é medo, Rafa. Eu, às vezes, procrastino projetos que eu tenho que fazer e eu sei exatamente que eu não estou fazendo, que eu estou procrastinando, porque quando eu sentar para fazer, meu Deus, eu nunca fiz isso na vida. E daí eu não sei por onde começar. Então, às vezes, a gente fica adiando uma coisa, mas é porque a gente está com medo. Quando, na verdade, quando a gente se depara e começa a fazer, as coisas vão fluindo, né? É na nossa mente que aquilo estava muito maior do que realmente era. Porque, como eu disse, a nossa mente é uma excelente contadora de histórias. Tu vai fazer, Bea, uma coisa nova. Acho que tu não vai conseguir. Ai, meu Deus, vai dar muito trabalho esse negócio. Bea do céu. Vamos fazer outra coisa. Eu assisto um Netflix. Ou vou cuidar do cachorro. Ou vou lavar uma louça. E eu sempre acho uma outra coisa para fazer. Na verdade, eu tô fugindo de entrar em contato com alguma coisa que tá me intimidando, de certa forma. Ou pode ser preguiça. Ah, tô com preguiça, mas o quanto é importante eu ser constante aqui, o quanto eu fazer stories hoje me aproxima da profissional que eu quero ser. Nossa, me aproxima muito. Se eu fizer os 2 stories, já é mais um dia vencido. Se eu ficar um dia sem postar, poxa, é um dia que eu me afastei da profissional que eu quero ser. Então é melhor eu vencer essa preguiça. Deixa eu lá, deixa eu levantar, tô sem vontade, mas vou fazer igual. Então, a preguiça a gente pode driblar muitas vezes tendo um planejamento. Poxa, deixa já ali as coisas, o roteiro pronto, se tu não sabe o que fazer nos stories. Deixa mais ou menos o que tu quer gravar. Deixa a tua roupa separada. Daí o nosso cérebro ele vai assimilando melhor as coisas e ele vai se habituando aos poucos. Para mim, no início era dificílimo gravar stories. Eu achava mil desculpas para não fazer. Mas aí eu fui organizando as coisas e o meu cérebro foi se habituando e hoje é super fácil fazer isso, né? Ele já colocou isso como uma coisa automatizada. É um hábito. Olha, a gente tem que fazer isso, faz parte do trabalho. Então a gente sempre se perguntar do que eu tô fugindo, o que tá me intimidando que eu tô procrastinando dessa forma. Ou às vezes pode ser cansaço também, né? Não é só preguiça. Estou muito atarefada, estou sobrecarregada. Por isso que eu não quero entrar em contato com isso. É a gente se perguntar o que está por trás desse comportamento. Vou te fazer duas perguntas agora numa. Tá. Rotina é importante, agora que você falou ali. Então, ter essa rotina pode amenizar essa preguiça, essa procrastinação e entender que o Instagram, para quem está trabalhando no digital, o Instagram é a minha ferramenta de trabalho e eu tenho que passar a ver como ferramenta de trabalho. Você disse agora, separar roupa, criar o roteiro, porque sim, o Instagram é o meu trabalho. Eu não vou ir na empresa, mas a minha empresa está aqui. É só eu ligar a câmera, eu estou na minha empresa. Eu preciso fazer essas associações? Tem muita gente que diz que o Instagram não é o meu trabalho. Eu não vejo dessa forma, Rafa. O Instagram é o meu trabalho. É a principal forma de divulgação dele. Se eu não divulgar, talvez seja mais difícil eu vender. Eu vendo com mais facilidade estando presente aqui. Então, o Instagram faz parte da minha rotina de trabalho, sim. Quem diz que não, porque não está empreendendo ainda no digital 100%. Porque faz parte da nossa rotina. Mesmo que eu não apareça, eu tenho estratégias por trás que fazem eu aparecer de certa forma, sei lá, rodando tráfego pago. Eu estou aparecendo ali no Instagram de alguma forma sem aparecer. É uma estratégia que a gente pode usar. Mas é o meu trabalho? Sim. Poxa, o Instagram é uma ferramenta incrível, que ela pode proporcionar muitas oportunidades, pode proporcionar dinheiro se a gente conseguir trabalhar com ele, né? Mas como o Instagram é uma terra alugada, é uma casa que a gente está alugando, a gente tem que se adaptar a ele. E daí a gente tem que criar a nossa fórmula. E é claro que colocando uma rotina vai ficar muito mais fácil empreender aqui dentro. Nos primeiros anos que eu gravava story, eu fazia roteiro do que eu ia escrevendo, do que eu ia falar. Passo 1, falar sobre tal coisa. Passo 2, eu vou falar sobre isso. No passo 3, eu vou dar uma dica. Isso me ajudava a ter segurança e a não falhar. Porque a gente perde a constância quando a gente começa a ficar ansioso, né? Ai, meu Deus, eu não tenho que postar. Eu não tenho que postar, eu não tenho que falar, porque eu já falei tudo que eu sabia nesses stories. Agora, saco, eu não sou interessante, tenho nada pra falar nesse negócio aqui. Daí tu começa a ficar nervoso e tu vai procrastinando, tu vai deixando isso de lado. Agora, se eu tenho estratégia, que a gente pode entender por planejamento, eu não falho. Então, por muito tempo eu tive esse roteiro. Hoje em dia, não mais, eu tenho ideias. Sei lá, falar sobre mindfulness. Eu coloco ali, falar sobre mindfulness, citar isso nos stories. Então, eu abro e saio falando. Mas tem semanas que eu estou super atarefada.
Então eu faço um roteiro, porque eu sei que se eu me perder ali no meu trabalho aqui no offline, eu vou falhar no online. E eu não gostaria de falhar ali. Então é Uhum, muito sentir, ver qual fórmula faz sentido pra ti. Tem gente que escreve o roteiro na íntegra. uhum. Tá tudo certo? Tem gente que coloca por tópicos, tem gente que não faz roteiro, só coloca o título do que tu vai falar. É ver aquilo que melhor funciona pra ti. Mas é claro que o Instagram é nosso trabalho para quem tá empreendendo aqui no digital. É uma vitrine, né? Então a vitrine da minha loja tá sempre aberta. A gente Bem, pode entender dessa forma. exatamente. Bea, nós estamos terminando a nossa live. Eu ficaria muito mais tempo aqui. Porque a Eu gente ó, também. tem muito mais assunto. Quero agradecer imensamente a tua participação nesse último dia, porque realmente fechou com chave de ouro tudo que eu Ótimo. trouxe ao longo de março. Mas para fechar, eu queria que, se tu puder, claro, dar alguma dica técnica de mindfulness para quem está nos acompanhando, para amanhã de manhã já colocar em prática, ou ainda hoje, se der tempo, já colocar em prática, para ter uma rotina mais presente, mais constante. Tem como? Claro, vamos lá. Se a gente entende que o mindfulness é a gente ter lucidez, fazer o que a gente realmente está fazendo naquele momento, não abrir várias abas na cabeça, né? Porque geralmente a gente está fazendo uma coisa, mas a nossa mente está em outro lugar, né? É Uhum. a cabeça num lugar e o corpo em outro. Então a proposta de mindfulness é estar com a mente e o corpo conectado no mesmo lugar. Então uma prática super simples de mindfulness é tomar banho tomando banho. O que significa isso? Não resolvendo problemas, não pensando no dia seguinte, não remoendo uma conversa, não fazendo um planejamento. É sentir a temperatura da água, sentir o toque do sabonete no teu corpo, sentir o cheiro do teu shampoo. Será que tu sabe qual é o cheiro do teu shampoo? Qual é a cor do teu sabonete? E a gente se conectar com isso. Se a gente quer se conectar ainda mais, dá para tomar esse banho no escuro. Acender só uma vela ali torna a experiência muito mais profunda. Mas é bem interessante porque a gente começa a observar coisas que a gente nunca observou. Porque eu, por exemplo, já fui campeã de resolver problemas do banho e eu pensar, opa, será que eu já passei shampoo ou não? E daí, vou passar mais uma vez. Daí quando eu ver, passei 3 vezes, nem sei, né? Porque eu tava viajando. Então imagina, a gente tem um momento onde a gente está com nós, onde a gente cria espaço mental. Quando a gente cria espaço mental, surgem os famosos insights. Às vezes a gente fica remoendo um problema por muito, muito, muito tempo. Ou tentando ter uma ideia assim, e tu não consegue, tu já tá exausta. Quando a gente cria espaço, esse insight vem. Criar espaço é o mindfulness que proporciona. Então, se a gente te tirar só esse tempinho aí do banho, tu já tá praticando mindfulness. Muito bacana. Já dá para praticar hoje quem ainda não tomou banho. Aham, E amanhã de manhã quem vai tomar banho, né, isso Bia? mesmo. Muito, muito, muito obrigada por ter estado Imagina. comigo nessa noite. Imensamente grata por finalizar a minha série de lives contigo. E quem quiser acompanhar a Bia, ela tem incríveis insights, traz Obrigada. muitos ensinamentos e a Bia também faz mentoria. Então, quem quiser trabalhar mais a respeito do empreendedorismo digital, a parte de estar presente no seu empreendedorismo, a Bia está aqui de braços abertos para receber todas, não é mesmo, Bia? Com certeza. Obrigada, Rafa. Eu que agradeço pelo convite. Espero ter conseguido contribuir aqui com a tua audiência também. Muito. Muito obrigada, Bia. Um grande beijo e muito Imagina. obrigada a todos que estiveram Beijo. comigo durante todo esse mês de março. Um super abraço e beijo, Bia. Até. Tchau, tchau.